Boa noite a todos, bem-vindos ao nosso Evangelho de hoje. Estamos numa altura do nascimento de Jesus, da Natividade de Maria. Vamos pensar neste período realmente naquelas famílias que nem fazem sequer a ideia que Jesus existe e que é o caminho, a verdade e a vida. Vamos cantar, para começar, uma canção. Página 33. A vinda de Jesus, ao Evangelho no lar, é só o feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão, sentados à mesa deste nosso lar, como chama acesa, vamos irradiar pensamento em Deus que conosco está. Se tivermos fé, tudo mudará. A vinda de Jesus, ao Evangelho no lar, é só o feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Lê com atenção a nova que ficou, peregrinação que o Rabi deixou, e a nobre Maria, mãe de muitas dores, ser-te-á luzeiro, vais para onde for. A vinda de Jesus, ao Evangelho no lar, é só o feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Senhor Jesus, te pedimos, uma vez mais, que esta noite os teus mensageiros estejam connosco, que nos ajudem a harmonizar o nosso ambiente familiar, que nos ajudem a concentrar o nosso pensamento, a nossa atenção, a mensagem que vamos ler, que nos deixaste, e que logo mais, ao recolhermos ao leito de descanso, possamos sentir ainda uma vez mais as vibrações do teu amor. Permite, Senhor, que estejam connosco esta noite os nossos familiares encarnados, os nossos amigos, os nossos protetores. Abençoa-nos o Evangelho de hoje, Senhor. Vamos ler do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, os itens 14, 15 e 16. Suicídio e loucura. A calma e a resignação provindas da maneira de considerar a vida terrena e a fé no futuro
dão ao espírito uma serenidade que é o melhor remédio contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é verdade que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem força para suportar. Se, pela forma como o Espiritismo o faz considerar as coisas desse mundo, toma com indiferença, mesmo com alegria, os revés e as exceções que o deixariam desesperado noutras circunstâncias, é evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos preserva a sua razão dos abalos, que sem isso o deixaria conturbado. O mesmo acontece com o suicídio, à exceção dos que resultam da embriaguez e da loucura, e que se podem chamar inconscientes. É certo que quaisquer que sejam os motivos particulares, têm sempre como causa um descontentamento. Para aquele que está certo de não ser sempre infeliz e de ser melhor nos dias seguintes, enche-se facilmente de paciência, não se desespera quando não vê o termo dos seus sofrimentos. O que é então a vida humana em relação à eternidade, senão bem menos do que um dia? Mas, para o que não crê na eternidade, que acredita que tudo se acaba nele com a vida, se os infortúnios e as aflições o desgastam, unicamente na morte encontra a solução para as suas amarguras. Não esperando nada, acha muito normal, muito lógico mesmo, abreviar as suas misérias pelo suicídio. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incentivos para o suicídio. Dão a cobardia moral. E quando os homens da ciência se apoiam na autoridade do seu saber, esforçando-se para provar aos seus auditores, aos seus leitores, que não têm nada a esperar depois da morte, não será levá-los a uma conclusão que, se são infelizes, nada têm de melhor a fazer senão matarem-se. Que lhes poderia dizer para os desviar de tal? Que compensações lhes podem eles oferecer? Que esperança lhes podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. Não é preciso concluir que, se o nada é o único remédio heroico, a única perspectiva, melhor fora cair rapidamente que mais tarde e sofrer ainda menos tempo. A propagação das ideias materialistas é então o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. E os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem uma terrível responsabilidade. Com o Espiritismo, a dúvida não é mais permitida, muda o aspecto da vida. O crente sabe que ela se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diferentes. Daí a paciência e a resignação que desviam muito naturalmente o pensamento do suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. O Espiritismo tem ainda, sob esse aspecto, um outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Mostra-nos os próprios suicidas a dar-nos conta da sua posição infeliz e prova que ninguém viola impunemente a lei de Deus que proíbe o homem de abreviar a sua vida. Entre os suicidas, há alguns em que o sofrimento, sendo temporário, em vez de ser eterno, não deixa de ser menos terrível e da natureza a fazer refletir os que decidem sair daqui antes que Deus o tenha ordenado. O espírita tem, assim, para contrapor à ideia do suicídio, muitas razões. A certeza de uma vida futura, na qual sabe que será tanto mais feliz, quanto mais infeliz e mais resignado tiver sido sobre a terra. A certeza de que, ao abreviar a sua vida, chega justamente a um resultado bem diferente daquele que esperava, que se liberta de um mal para incorrer noutro pior, mais longo e mais terrível, que se engana, se imagina que ao matar-se irá mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo aqui no outro mundo, se reúna com os que foram objeto das suas afeições. Daí a conclusão de que o suicídio não lhe dará senão decepções e é contrário aos seus próprios interesses. Por isso, o número de suicídios evitados pelo Espiritismo é considerável e pode considerar-se que, quando todos os homens forem espíritas, não haverá mais suicídios conscientes. Comparando então os resultados das doutrinas materialistas e espíritas apenas no que respeita ao suicídio, conclui-se que a lógica de uma ele conduz, enquanto a lógica de outra o evita, o que é confirmado pela experiência.
Do livro Caminho, Verdade e a Vida, Espinheiros. Nem se vindimam uvas dos abrolhos. Jesus, Lucas, capítulo 6, versículo 44. O cristão é um combatente ativo. Despertando no campo do Senhor, aturde-se-lhe a visão com a amplitude e complexidade do trabalho. Dificuldades, tropeços, cipoais, ervas daninhas. E o Evangelho com propriedade de conceituação elucida que não se pode vindimar nos espinheiros. Entretanto, teria Jesus assumido a paternidade semelhante afirmativa para que cruzemos os braços em falsa beatitude? Se o terreno permanece absorvido pelos abrolhos, o discípulo recebeu inúmeras ferramentas do Mestre dos Mestres. Indispensável, pois, enfrentar o serviço. O Cristo encarou face a face o sacrifício pela humanidade inteira. Será a existência de alguns espinheiros a causa de nossos obstáculos insuperáveis? Não. Se hoje é impossível a vindima, ataquemos o chão duro, lavremos o solo árido, adubemos com suor e lágrimas. Haverá sempre chuvas fecundantes do céu ou os generosos mananciais da terra, abençoando-nos o esforço. A divina providência reside em toda a parte. Não olvidemos o imperativo do trabalho e depois, em lugar dos abrolhos, colheremos o fruto suave e doce da videira. A duas leituras foi na sequência daquilo que fomos tratando nas últimas semanas e que hoje mostram, de alguma forma, as causas mais próximas, o suicídio e a loucura, e que se revestem, muitas vezes, de realidade quando os espinheiros da vida, quando as dificuldades, os problemas da vida assustam, atemorizam e levam, de alguma forma, ao esquecimento das realidades do espírito. Nós estamos sempre a aprender novas coisas com o Evangelho. O Evangelho sendo reduzido normativo de orientações para a nossa vida, contém, no fundo, sobre determinados aspectos, contém, no fundo, ensinamentos que não terminam nunca e que se aplicam a todas as épocas da humanidade. Hoje, nós vamos encontrando doenças absolutamente imprevistas, dificuldades tremendas que surgem na vida dos homens, as crises morais, fundamentalmente, que muitas das vezes são encapotadas por 15 materialistas, quando os interesses inconfessáveis de determinados grupos sociais se dedicam a atribuir essas culpas, que não à moral, mas sim à crise material. Mas, evidentemente, que seria necessário que todos se debruçassem sobre as causas, os porquês, as razões que levam a que muita gente entre em desespero. Nós vamos encontrar hoje um elevadíssimo número de depressões. Temos informação de que a esmagadora maioria das medicações fabricadas pelos laboratórios e consumidas pela sociedade é desse da área dos ansiolíticos, dos antidepressivos, dos calmantes. E isso, e por outro lado, não abordando já essa questão das drogas, dos tóxicos, que muitas vezes as pessoas usam para esconder os seus dramas, os seus problemas graves da vida física, nós vamos encontrar as razões fundamentais na ignorância, no desconhecimento de todas as orientações que Jesus nos deixou. A vida é feita de espinheiros, é feita de dificuldades, como diz a mensagem, mas elas surgem exatamente porque nós não conhecemos as suas causas, porque não conhecemos as suas razões. Durante séculos, as causas e as razões foram atribuídas aos desígnios de Deus. Deus determinava e tinham que ser aceitos esses desígnios sem discussão. Hoje vai sendo mais importante e mais necessário que se compreendam as razões, as causas que presidem às dificuldades que nos avassalam, que nos envolvem. Então é bom que nós tomemos em mãos a compreensão, raciocinando sobre as coisas, tomemos em mão para que possamos, de alguma forma, combater esses males e, de alguma forma, também evitar tanta perturbação espiritual que leva tantos irmãos nossos a fugirem da vida pelas portas do suicídio. Estamos no período de Natal, está-se a aproximar do Natal. Alguns nossos espectadores irão fazer este Evangelho no dia de Natal, exatamente.
Já vamos pensar que aquilo que nos une na família, a esmagadora maioria das famílias não tem. Não conhecem Jesus como caminho, verdade e vida, não conhecem a esperança, o consolo. Então vamos procurar, neste tempo do advento de Jesus, o tempo da vinda de Jesus, o tempo da grande transformação que marca a humanidade antes de Jesus para depois de Jesus, a procurar lembrarmos desses irmãos, dessas famílias, em grandes dificuldades. E vamos pedir ao Senhor que neste dia em que nós estamos em família, como muita gente não consegue estar, que possa levar de nós as nossas vibrações de amor, que possa levar de nós a nossa energia, a nossa solidariedade, os ideais de fraternidade que nos preenchem o coração e que possa minimizar, que possa aliviar um pouco as dores e as dificuldades destes irmãos. Senhor, ajuda nesta noite pelos teus mensageiros. Ajuda estas famílias. É possível, Senhor, que nós sabemos que é possível, que muitos dos chefes de família responsáveis pela depressão, pela tristeza, pela desarmonia, possam acordar para uma nova realidade. Que esta noite seja o começo do seu nascimento para uma vida nova. Vamos cantar na página 17. Esqueçamos que a terra vimos para sofrer. Cantemos nossa alegria de viver. E seguiremos espalhando amor nos corações, mitigando a dor, dando exemplo de nosso crer. Prepararemos o renascer. Cristo vai voltar, preciso é mudar. É preciso aos que sofrem consolar. Provemos como os cristãos devem amar e construiremos dias melhores junto de todos os sofredores, onde Jesus vai sempre reinar e o Natal não vai acabar. Cristo vai voltar, preciso é mudar. Chamemos a juventude a trabalhar. Mostremos-lhe de Jesus o meio olhar. Ela virá em busca do amor e aos coração enche de calor e vai mudar a forma de ser. Juntos faremos a paz vencer. Cristo vai voltar, preciso é mudar. Cristo vai voltar, preciso é mudar. E podem continuar a vossa reunião, a vossa meditação, o vosso diálogo em família. Que Jesus a todos abençoe, lhes dê uma noite de paz no dia de Natal e lhes dê uma vida de esperança e de fé. Bom Natal para todos. Até à próxima semana, se Deus quiser. Muito boa noite.